O Gilmar Mendes negou o habeas corpus que tentava levar o Bolsonaro para prisão domiciliar, né? Vamos entender esse caso aqui, porque ontem estava todo mundo falando, não, que agora vai, porque o Alexandre de Moraes se declarou impedido e coisa e tal. Gente, o Alexandre de Moraes se declarou impedido na função de presidente do STF, não na função de juiz julgador do caso lá do Bolsonaro, né? Se ele se considerasse impedido na situação do caso lá do Bolsonaro, né? E aí seria realmente um escândalo. Mas não é isso. Lembra, o Alexandre de Moraes ele é o vice-presidente do STF nesse momento, né? O Fachin está de férias, está de recesso. O Fachin saiu fora. Então quem está agora assumindo, quem está como presidente interino do STF é o Alexandre de Moraes. E aí, quando alguém impetra um habeas corpus, né, esse habeas corpus deve ser direcionado para qualquer ministro lá do STF, menos o paciente. O habeas corpus tem lá né, a pessoa que está sendo questionada, que no caso é o próprio Alexandre de Moraes. Então isso deveria ser julgado por qualquer outro ministro que não fosse o Alexandre de Moraes. Então ele determinou esse sorteio, né, excluindo, aliás, acho que exclui toda a primeira turma. Ele só sorteia na segunda turma, né? E daí caiu com o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, evidentemente, como a gente sabe, eu já falei isso em outras vezes, o pessoal de vez em quando tem essas expectativas, não, porque fizeram um habeas corpus que caiu com o André Mendonça e coisa e tal. O problema é o seguinte, pode até ser que em algum momento algum ministro tome essa decisão de sacanear o Alexandre de Moraes e conceder esse habeas corpus. Mas isso seria uma coisa muito difícil, porque a jurisprudência do STF é muito claro que não cabe habeas corpus de mandado de segurança contra outro ministro, e também que tem que ser da defesa. Parece que esse pedido era de outra pessoa que não era da defesa do Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui, porque embora essa notícia aqui seja ruim, todos nós esperamos que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, eu acredito que a coisa está caminhando, tá, gente? Não está indo tão rápido quanto poderia, mas o encontro da Michelle, do Tarcísio com o pessoal no STF, a conversa deles está evoluindo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por A Pipa do Xandão Não Sobe Mais. Obrigado, amigo, você é um amigo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem à noite saiu essa notícia aqui, ó. Moraes se declara impedido e envia pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro para Gilmar Mendes. O pessoal da esquerda apavorado, não, não pode. Gilmar, Xandão, você é o nosso herói, não se declara impedido não, julgue a coisa. Mas, de novo, e muita gente da direita também, não, agora vai, agora o Alexandre de Moraes vai decidir a favor e coisa e tal. E olha só, eu não descarto, né, a possibilidade de ter sido um acordo dos dois para que o Gilmar, no final das contas, né, dissesse que, não, então beleza, então vou emitir o habeas corpus aqui, né? A gente sabe que está crescendo o movimento dentro do STF para a prisão domiciliar do Bolsonaro. Não é só ali dentro do STF, os outros ministros todos, né? É lógico, o Alexandre de Moraes, ele não quer, o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Mas os outros ministros estão começando a fazer uma pressão grande ali em função disso para, vamos resolver esse negócio, bota o cara em prisão domiciliar, é menos arriscado, menos complicado, né? Mas ontem, então, quando caiu esse negócio, esse habeas corpus para o Gilmar Mendes, né, muita gente achou que não, agora vai. Mas, gente, não vai. Ele se declarou impedido na função de presidente do STF, como se ele não tivesse lá. O Fachin, que é o presidente do STF, teria determinado a distribuição do habeas corpus para os outros ministros, menos para o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o habeas corpus tem a ver justamente com o caso do Alexandre de Moraes, né? Então é impedido neste sentido, no sentido de que ele, como presidente do STF, não impedido como juiz do caso lá do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes acha que ele é super competente para tudo, né? Ele pode tudo, né? É muito importante essa distinção. Ele se declarou impedido como presidente do STF, né? Não como o juiz relator do caso do Bolsonaro. E aí encaminhou isso para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, eles estão em dobradinha, galera. Assim, poderia até ser que fosse uma jogada do Alexandre de Moraes para ele não precisar dar o habeas corpus para o Bolsonaro, entendeu? Não, a decisão foi do Gilmar Mendes, não foi minha. O Gilmar Mendes decidiu, não sei o quê. Até podia ser isso. Eu cheguei a pensar, de repente é isso mesmo que eles estão planejando. Eles estão, né? O Gilmar Mendes, o pessoal já percebeu
que tem que dar a domiciliar para o Bolsonaro de qualquer forma, mas o Xandão não quer fazer isso, porque o Xandão tem raiva da vida. Aí ele falou, não, então beleza, então eu jogo para o Gilmar faz isso, né? Mas não, o Gilmar seguiu o caminho que era esperado por todo mundo. Aqui, olha só, Gilmar rejeita o habeas corpus que tentava levar Bolsonaro para prisão domiciliar. O ministro não analisou o mérito do tema, como é o normal, né? Em nenhum outro desses casos assim, ó. O ministro negou o habeas corpus sem entrar no mérito da questão, afirmando não ser possível analisar o pedido feito por advogado sem relação com a defesa do ex-presidente. Na verdade, ele alegou duas coisas na decisão dele. Aqui, ó. A decisão dele foram duas coisas aqui. Ó. Primeira coisa, a ratio desenvolvida no citado pode ser reportada irrestritamente ao caso em apreço, de modo a evitar pretensões movidas por terceiro acabem repercutindo de maneira indesejada na estratégia defensiva do próprio paciente. O que é isso? Habeas corpus, como eu já expliquei para vocês, é um mecanismo que qualquer pessoa pode entrar em favor de qualquer pessoa. É um princípio que foi desenvolvido lá na Inglaterra, na época do Charles I, alguma coisa assim, eu agora não vou lembrar de cabeça. Eu já fiz vídeo explicando isso em detalhe aí. Mas é justamente a ideia de que porque o rei começou a prender todo mundo porque precisava de dinheiro, aí prendia a pessoa, extorquia dinheiro da pessoa para soltar ela, né? Não, acho que foi o rei James mesmo. E aí inventaram esse negócio de habeas corpus. Se o cara não tiver uma explicação de por que ele está preso, ele tem que ser solto imediatamente, né? Então, é para ser mesmo uma coisa muito ampla, né? Só que, se um advogado que não é da defesa de Bolsonaro entra com um pedido desse, o entendimento do STF é que isso pode estar prejudicando a defesa formal da pessoa, porque ela pode estar colocando uma tese ali que não é defendida pela defesa, e daí a defesa vai acabar complicada numa decisão que não vale a pena, né? Então a ideia do STF é essa. Se você é acusado de alguma coisa e tem um advogado constituído, quem tem que pedir habeas corpus e mandado de segurança e todos esses incidentes é o seu próprio advogado, é a sua própria defesa, não vai ser uma pessoa de fora que vai impetrar esse tipo de coisa e vai gerar problema, né? Então, essa foi a situação aqui, por isso que ele negou. Além disso, ele fala que, existe um conhecimento no STF que não cabe um habeas corpus contra a decisão de outro ministro do STF. Né? Eles têm uma espécie de acordo que eles têm lá, né? Aqui, ó. Diante do exposto, não reconheço o habeas corpus por manifesta inadmissibilidade da via eleita na forma do artigo 13, inciso 8º, parágrafo único e artigo 37.1 do regimento interno do STF, né? Porque um habeas corpus contra outro ministro poderia gerar um conflito lá no STF. Ficaria um ministro jogando habeas corpus contra o outro e isso daria um caos completo, então eles decidiram lá no STF. Isso eu acho errado, porque, né, em tese, você pode ter um ministro que está fazendo coisa errada. Aliás, diga-se de passagem, é exatamente esse o caso. O Alexandre de Moraes está fazendo coisa errada. Então era hora dos outros ministros, né, interferirem e resolverem o problema, né? Então, esse outro ponto de que não deveria ser aceito um habeas corpus contra um outro ministro é polêmico, tá? Eu, particularmente, inclusive já teve casos de outros ministros decidirem dessa forma, tá? Darem o habeas corpus mesmo sendo contra a decisão de outro ministro. Agora, essa questão de ser por um advogado que não é da defesa, isso realmente o pessoal tem um consenso maior. Então não passou isso daqui. Mas olha só, não fiquem desanimados, tá? A coisa está caminhando bem aqui, ó. Moraes encaminha a Gilmar Mendes o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, que foi o habeas corpus em questão, mas no final das contas, isso não deve ser feito. Tá? Na decisão, Moraes afirmou, por ser uma autoridade indicada como responsável pela análise das urgências do período, ele está como presidente interino do STF, fica inviável a apreciação do pedido pela vice-presidência e passou isso para o Gilmar Mendes, né? Agora, nesse meio tempo, enquanto em paralelo está acontecendo isso, também está acontecendo um esforço muito grande da Michelle e do Tarcísio para conceder a domiciliar para o Bolsonaro. Eles estão fazendo a coisa correta, estão indo lá e conversando com o pessoal. Cara, isso faz diferença, assim. Em Brasília isso faz uma diferença enorme, né? Aqui, ó, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fizeram essa semana uma campanha humanitária junto aos colegas do ministro Alexandre de Moraes no Supremo. O objetivo é sensibilizá-lo para a necessidade da prisão humanitária, prisão domiciliar humanitária. Tarcísio ligou a 4 ministros do STF na quarta-feira, segundo correligionários, né? Os nomes não foram confirmados, pessoas próximas ao círculo confirmaram que Tarcísio e Michelle procurariam mostrar a piora no quadro do Bolsonaro e também apontam num desconforto de integrantes, e também apostam num desconforto de integrantes do próprio STF
que não concordam com a prisão em regime fechado para o ex-mandatário, né? No caso Tarcísio, o gesto serviria de reforço do vínculo com o ex-presidente e coisa e tal. A Michelle, inclusive, conversou com o Moraes, tá? Ela foi no gabinete do Moraes para conversar com o Alexandre de Moraes, fez um apelo pela decisão, para a prisão domiciliar dele, aqui, ó, se reuniu com a primeira-dama horas antes de determinar a transferência para a Papudinha, tá? Mas, de novo, isso daqui é parte do processo, tá? Veja, mesmo a Papudinha, o Alexandre de Moraes não queria mandar. Por quê? Porque a Papudinha é muito melhor que a sala lá da PF, né? A Papudinha, na verdade, é o 19º Batalhão de Polícia Militar, né? Não fica na Papuda, fica perto da Papuda, né? E aqui, ó, a decisão de Moraes de transferir o ex-presidente para a Papudinha dividiu opiniões no STF, conforme a apuração da CNN. Sob reserva, alguns ministros defenderam que o chefe do executivo deveria cumprir a pena em casa, avaliação que ganhou força a partir das conversas com Michelle. Ou seja, essas conversas do pessoal com a Michelle e do Tarcísio com o pessoal do STF estão trazendo mais para o centro das possibilidades isso, né? Na decisão de transferência, no entanto, o magistrado cita as constantes reclamações por parte dos filhos e da esposa de Bolsonaro e diz que essa cela atende melhor os pedidos da defesa e não sei o que lá, tamanho do espaço, acesso à alimentação adequada, possibilidade de banho de sol, enfim, tudo isso é verdade. Realmente a cela lá no 19º BPM é melhor do que na Polícia Federal. Mas, de novo, o caso do Bolsonaro é um caso sério, ele é uma pessoa de idade, né? E o importante é isso daqui, ó, os ministros, vários outros ministros estão contrários a isso, né? E, inclusive, o Alexandre de Moraes determinou, ao mesmo tempo, que ele passe por uma nova junta médica para novo pedido de domiciliar. Ou seja, o Alexandre de Moraes está vendo esse negócio, pode ser que conceda a domiciliar ainda, isso é uma possibilidade que aconteça aí nos próximos dias, né? Aqui, ó, é lógico, a esquerda está dizendo isso aqui, ó, Moraes determina perícia médica para transferir Bolsonaro para o hospital penitenciário e coisa e tal. Não, é para transferir para a prisão domiciliar. Vamos ver o que está acontecendo. O caminho está correto. O caminho da Michelle e do Tarcísio está correto. Não tem nada de errado nisso daí. O Bolsonaro sabe, ele precisa de ir para domiciliar e ele vai acabar indo muito em breve. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.